Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática. Estamos aqui na aula 3 sobre progressão geométrica e nessa aula nós vamos resolver uma questão do Enem de 2016. A gente vai perceber que o enunciado ela não fala exatamente nada, nada se o problema é de progressão geométrica, do que ele for. E a gente vai conseguir, com algumas palavras-chave, identificar que é um problema de progressão geométrica. Vamos para o enunciado. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 como aproximação para logaritmo de 3 na base 10 e 1,041 como aproximação para log de 11, logaritmo de 11 na base 10. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus Celsius é mais próximo de. Esse problema pode ser abordado de outras formas. A gente olha o logaritmo ali, é um problema de logaritmo, mas não é só isso, né? A gente vai abordar esse problema como um problema de progressão geométrica, mas poderia ser resolvido como um problema de função exponencial, né? Dada o domínio restringido ao conjunto dos números naturais, tá? Agora, como que a gente identifica que esse é um problema de progressão geométrica? É o seguinte, a palavra em questão, a parte em questão é aqui, ó. Essa temperatura, ela diminui 1% a cada 30 minutos. O que quer dizer isso aqui? Ela está diminuindo a temperatura 1% a cada 30 minutos. É uma taxa de decrescimento constante, tá? Então, diminuição da temperatura a cada 30 minutos. Enquanto isso, e 1%, tá? Isso aqui é chamada taxa de decrescimento constante, certo? Então a gente consegue resolver esse problema por meio das progressões geométricas, tá? Vamos lá, então. Como que eu consigo abordar isso? Uma das maneiras é o seguinte, o termo geral de uma progressão geométrica, ele pode ser escrito assim, ó. Tá, em vez do T aqui, em vez do N, eu coloquei o T por causa da temperatura, tá? Um termo geral da progressão geométrica, o AN é igual a zero vezes o Q elevado a N. Só que em vez do N, eu coloquei o T por causa do tempo ali, certo? T do tempo aqui, tá? Bom, agora, por que eu estou usando essa fórmula aqui? Porque ele dá a temperatura inicial, 3.000, certo? Esse A zero aqui é a temperatura inicial. Quando ele te dá a temperatura inicial e fala que está aumentando ou diminuindo a uma taxa constante, aqui essa constante a cada 30 minutos, eu posso resolver utilizando essa expressão que a gente viu lá no primeiro vídeo, na aula 1. Então, quem que é esse AT aqui? É aonde a temperatura tem que chegar aqui, ó, 30 graus, temperatura final, ou a temperatura no tempo T. Temperatura no tempo T. Tá? Então, essa temperatura aqui, a temperatura é 30 graus Celsius. E a temperatura inicial? 3.000.
Então, vamos à solução do problema. Então, lá, ó, 30 é igual à temperatura inicial, 3.000, vezes a razão. Bom, vamos pensar aqui. Se está diminuindo 1% da temperatura a cada 30 minutos, significa que após 30 minutos a temperatura vai ser 99% da anterior, tá? É a mesma coisa, se você dá um desconto de 1%, significa que você está pagando 99% do valor inicial, tá? Então, a diminuição de 1%, o seu normal é o 100%. Como está diminuindo 1% a cada 30 minutos, então a gente tem 99%, que é 0,99, tá? Então, diminuiu 1%, essa diminuição de 1% corresponde a 99% da temperatura anterior. Então, 99% da temperatura anterior, tá? Então, no caso aqui, a razão vai ser 0,99. Elevado a quanto? Aqui eu já vou pegar uma sacada. Por quê? Ele deu esse tempo em minutos e está pedindo o problema aqui, ó, o tempo em hora. Bom, uma hora tem 2 vezes o 30 minutos. Então, o expoente aqui vai ser 2 vezes o t. Tá? Eu já com esse 2t aqui, eu já estou transformando o problema em hora, tá? Certo? Uma hora corresponde a 2 vezes 30 minutos. Então, é por isso que eu estou colocando esse 2t aqui, certo? Então, a gente vai encontrar qual é esse valor do t. Bom, a gente tem que isolar esse t de alguma maneira. Esse 3.000 aqui, eu vou tirar ele daqui como? Dividindo os dois lados por 3.000. Então, vou dividir esse lado aqui por 3.000 e vou dividir esse lado aqui por 3.000. Esse 3.000 aqui com esse 3.000 cancela. Então, 30 sobre 3.000, quanto que vai ser? Ó, 1 zero corta com 0, 3 dividido por 300, isso aqui vai dar 1 sobre 100. Tá? Porque eu vou simplificar aqui o 3 por 3 e o 300 por 3. Então, vai dar 1 sobre 100. Agora, desse lado aqui, o que sobrou? Sobrou 0,99 elevado a 2t. A gente tem que pegar alguns dados aqui do enunciado, que é o seguinte, ó, ele falou aqui, ó, logaritmo de 3 na base 10, logaritmo de 11 na base 10. Ele está dando alguns valores aproximados. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aparecer o 3 e o 11 aqui no problema. 1 sobre 100, eu tenho que é 1 sobre 10 ao quadrado. Agora, esse 0,99 aqui é o seguinte. O que é o 0,99? É o 99 sobre 100 elevado a 2t. Aqui nesse 99, eu vou fazer aparecer o 3 e o 11, porque eu vou ter que usar esse logaritmo em algum momento aí. O que é 1 sobre 10 ao quadrado? Propriedade de potenciação. É 10 elevado a menos 2. O que é o 99? O 99 é a mesma coisa que 9 vezes 11 sobre 10 ao quadrado. Esse 100 é 10 ao quadrado, elevado a 2t. Então, a gente tem 10 elevado a menos 2 é igual. O que é o 9? O 9 ele é o 3 ao quadrado, vezes 11 sobre 10 ao quadrado, elevado a 2t. O que aconteceu aqui nesse 99? Apareceu o 3 e apareceu o 11 por causa dos logaritmos aqui. Certo? Então, vamos
mexer aqui nas coisas. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o logaritmo. Para eu tirar esse 2t aqui do expoente, quem que faz isso? O logaritmo. Então, eu vou aplicar o logaritmo na base 10 dos dois lados. Então, a gente tem um logaritmo na base 10, lá, de 10 elevado a menos 2. Isso é igual ao logaritmo, aqui na base 10, de quem? Do 3 ao quadrado vezes 11 dividido por 10 ao quadrado elevado a 2t. Agora, a gente vai aplicar uma série de propriedades aqui dos logaritmos. Propriedade do logaritmo. Esse expoente aqui, ó, ele vem para frente do logaritmo multiplicando ele. Aqui do lado direito, a mesma coisa. Então, isso aqui vai ficar menos 2 vezes o logaritmo de 10 na base 10. É igual a esse 2t vezes o logaritmo de 3 ao quadrado vezes 11 sobre 10 ao quadrado. Isso aqui implica no seguinte, menos 2 vezes o logaritmo de 10 na base 10 é 1. Isso é igual a 2t vezes o logaritmo de uma divisão transforma numa subtração. Então, a gente vai ter o logaritmo de 3 ao quadrado vezes 11 menos o logaritmo de 10 ao quadrado. Menos 2 vezes 1, menos 2, igual. Aqui nós temos uma multiplicação, o logaritmo de uma multiplicação transforma numa soma. Então, a gente tem o seguinte, 2t vezes o logaritmo de 3 ao quadrado. Tá? Lembrando que quando não tem nada aqui na base, a base é 10. Tá? A gente não precisa colocar a base, mas a base é 10. Logaritmo de 3 ao quadrado na base 10, mais o logaritmo de 11 na base 10, menos esse 2 aqui, ele vem para frente do logaritmo, aqui, ó, multiplicando. 2 vezes o logaritmo de 10 na base 10. Continuando, menos 2 é igual a 2t vezes. Aqui, ó, esse 2 aqui no expoente, ele vem para frente do logaritmo. Então, a gente tem 2 vezes o logaritmo de 3 na base 10, mais o logaritmo de 11 na base 10, menos 2 vezes o logaritmo de 10 na base 10 é 1. O que aconteceu? Apareceram os logaritmos que estão no enunciado. Olha lá, o logaritmo de 3 na base 10 é para usar o 0,477. E o logaritmo de 11 na base 10 é usar 1,041. Agora, a gente vai fazer as substituições necessárias aqui. Ó. Então, menos 2 é igual a 2t vezes 2 vezes o logaritmo de 3 na base 10, 0,477. Mais logaritmo de 11 na base 10, olha lá, 1,041, que ele deu lá no enunciado. Menos 2 vezes 1, que é 2. Agora, a gente vai resolver o que tem aí entre parênteses. Menos 2 é igual a 2t vezes 2 vezes 0,477, isso dá 0,954. Mais 1,041 menos 2. Isso implica que o menos 2 é igual a 2t vezes. Agora, essa expressão aqui, ó, que tem no, entre parênteses, a gente vai resolver. Então, a gente tem lá 0,954 mais 1,041 menos 2, isso dá menos 0,954.
0,005. Beleza? Vamos lá. Menos 2 é igual. 2 vezes 0 menos 0,005, isso vai dar menos 0,01t. E isolando o t, a gente vai ter que o t é igual a menos 2 dividido por menos 0,01, e isso dá 200 horas, que é a resposta do problema, tá bom? Então, a gente tem aqui 200 horas, que é a alternativa D. Tá? Então, esse é um problema aí que a gente utilizou logaritmos, propriedades da potenciação, progressão geométrica, ou poderia usar a função exponencial com o domínio restrito ao conjunto dos números naturais. Então, tem uma série de conceitos utilizados nesse problema para a gente chegar à resposta. É aquilo que eu venho falando nos outros vídeos. Os problemas, eles são mais interpretativos e requer a atenção a algumas palavras-chave que tem no enunciado para a gente identificar qual é o conceito principal aqui, ó, diminuição da temperatura a cada 30 minutos. Aqui, ó, há uma taxa de 1% a cada 30 minutos. Então, é uma taxa de decrescimento constante. A gente consegue resolver esse problema com a progressão geométrica, tá? Então, é isso, galera. Esse foi o problema. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou estar lendo, ajudando vocês. Inscreva-se aí no canal, compartilhe o vídeo aí com os amigos, com as pessoas que estão estudando. Dê um joinha, dê sugestões aí nos comentários que eu vou estar lendo e tentando atender vocês aí da melhor maneira possível, tá bom? Galera, um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Espero que todos estejam bem. Tchau, tchau, gente. Valeu!